aquele desejo de que nós vamos ter um local para os cultos e vai ser o melhor local do bairro e vai ser lindo, vai ser a melhor igreja da cidade. Pelo amor de Deus, irmãos, parem com isso. Já disse aqui na reunião passada e volto a repetir, não estamos competindo com nenhuma igreja evangélica, irmãos. Não estamos nesse meio, irmãos. Saiam fora disso em nome do Senhor Jesus. Isto não é de Deus. Agora, por outro lado, não vamos também condenar. Bem, meus queridos irmãos, hoje nós estamos entrando no nosso 5º discipulado e eu considero de grande importância nós recapitularmos o que nós aprendemos até agora. E eu gostaria então de lembrá-los de que logo na nossa primeira reunião, no nosso 1º discipulado, nós fizemos a leitura de uma importantíssima parábola do Senhor Jesus, onde ele adverte que vinho novo não pode ser colocado em odre velho, porque quando o vinho novo é colocado em odre velho, o odre arrebenta. E vinho novo, então, se coloca em odres novos. Expliquei também do que se trata este odre velho. Expliquei também que, infelizmente, em muitas igrejas, o que se coloca é vinho velho para que o odre velho não arrebente, né? E, no entanto, amados, nós sabemos que nós temos que beber do vinho novo e não do velho, né? E o que acontece quando alguém bebe do vinho novo? Que, na verdade, como nós já vimos também no Evangelho segundo João, o vinho novo, ele nada mais é do que a transformação que acontece dentro de nós quando bebemos da água viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando bebemos da sua água viva, quando nós aprendemos de Cristo, esta água viva, que é o próprio Senhor Jesus, em nós se transforma em vinho novo, que se trata de um eufemismo para a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não estamos mais numa antiga aliança que foi promulgada nos escritos do Antigo Testamento, que se encontra na lei de Moisés, mas nós agora estamos numa nova aliança com algo muito mais profundo e maravilhoso acontecendo em nós, que é a presença do próprio Espírito Santo de Deus agindo em nós e nos transformando numa nova criatura para a glória de Deus, à semelhança do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Só um instante, irmãos. Alguém aqui saiu da reunião, deve ter caído a conexão dela, daqui a pouco ela deve voltar, né? Eu queria até pedir, irmão, se alguém tiver que se ausentar do celular, né, não saia da reunião, tá? Apenas feche a câmera. Vocês já devem ter notado que quando alguém sai da reunião e entra de novo, bagunça aqui os quadradinhos e depois na edição, isso dá um trabalho, irmãos, que misericórdia. Foi uma das razões pelas quais a edição do vídeo da semana passada levou quase uma semana para acontecer. Mas enfim, vamos prosseguir. Então, esse vinho novo, ele faz com que nós venhamos não aceitar mais o odre velho, né? Como o próprio Senhor Jesus disse. A parábola a qual eu me refiro, para alguém que quiser relembrar, se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 36 ao 39, tá? Lucas capítulo 5, do versículo 36 ao 39. E então ele diz no versículo 38 que vinho novo deve deitar-se em odres novos.
Tudo novo se faz, irmãos, em Cristo. E nós não podemos querer insistir no odre velho com o vinho novo. E esse é um dos grandes problemas que acontece no meio chamado cristão. Não vou nem dizer que é apenas no meio evangélico, né? Porque o meio evangélico, infelizmente, herdou isso do meio católico, que herdou isso do judaísmo, né? Então, eu já expliquei aqui que a reforma de Lutero, infelizmente, apesar dela ter buscado a água viva que se transformou em vinho novo, não deixaram o odre velho, esse odre velho da estrutura religiosa que o catolicismo trouxe do judaísmo, né? Com a ideia de um templo, já expliquei sobre isso, com a ideia de que é necessário um homem para ser mediador entre Deus e os demais, que é a figura do sacerdote, e a palavra nos ensina claramente que em Cristo todos nós somos sacerdotes, porque todos nós temos acesso a Deus como nosso Pai. Então é algo ainda mais íntimo do que aquele contato que o sacerdote ou o sumo sacerdote na velha aliança tinha, né? O nosso sumo sacerdote é Cristo, é o Senhor Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E nele, em Cristo, todos nós temos acesso ao Pai, ao nosso Deus como nosso Pai. Mas, infelizmente, a estrutura religiosa, ela faz as pessoas dependerem de um homem que no catolicismo é o padre, é o bispo, e no protestantismo é o pastor, é o bispo também. No protestantismo ainda pior, né? Porque a soberba, ela passou dos limites, né? A ponto de pessoas se dizerem apóstolos, né? E só falta agora terem semideuses, né? Mas claro que no catolicismo ainda é pior na figura do Papa, né? Que se coloca como o mediador, né? Entre Deus e os homens. Então, mas no protestantismo o problema é que tem vários papinhas, né? E nós temos que acordar para isso, irmãos. Agora, vemos também que no meio religioso judaico, católico, protestante, existe a ideia equivocada de que o culto a Deus se limita a algumas horas na semana quando nós nos reunimos. Quando em Cristo, irmãos, o nosso culto a Deus é também quando nos reunimos, mas não é apenas quando nos reunimos. O culto a Deus é a nossa vida, irmãos. Toda a nossa vida é um culto ao Senhor. Porém, esse vinho novo, ele não é logo aceito. Então vejam que na parábola do Senhor Jesus, ele diz no versículo 38, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Mas então ele acrescenta algo muito interessante, que ninguém tendo bebido o velho, o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E é isso que acontece no nosso ministério, irmãos, com as novas congregações. Muita gente ainda traz aquele ranço da religiosidade do odre velho. E então eles têm muita dificuldade em relação a 4 pontos que eu quero recapitular aqui com vocês. Vamos logo ao primeiro deles. Primeiro ponto que nós já vimos aqui. Nós vimos nas 4, eu não gosto de falar aulas, sabe, irmãos? Essa coisa muito técnica, né? Eu prefiro dizer nossos 4 encontros anteriores. No primeiro deles, né, nós vimos esse primeiro ponto. No segundo, o segundo ponto. No terceiro, o terceiro. E, evidentemente, no quarto, que foi semana passada, o último ponto que vamos ver hoje. Mas eu quero aqui resumi-los de uma forma bem sucinta mesmo, colocando também uma observação e o que acontece na prática quando não se compreende isto que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá.
Primeiro ponto, ou primeira advertência. A igreja não é um edifício ou templo construído por mãos humanas, mas é a reunião ou assembleia dos convertidos a Cristo onde quer que se reúnam. Esse é o primeiro ponto. Vou repetir, porque isso tem que ficar bem claro para todos, irmãos. A igreja não é um edifício ou um templo construído por mãos humanas, mas é a reunião ou assembleia dos convertidos a Cristo onde quer que se reúnam. E quando eu digo onde quer que se reúnam, pode ser também em um templo construído por mãos de homens, para ali nós estarmos reunidos cultuando ao Senhor em adoração, no aprendizado da sua palavra, orando juntos, né? Compartilhando experiências em Cristo. Então, a primeira observação aqui é a seguinte, irmãos. Nós, apesar de compreendermos isso, e eu espero que todos vocês estejam compreendendo, que a igreja somos nós e não o local onde nos reunimos, é também importante nós não termos preconceitos com quem se reúne em templos, em edificações construídas ou alugadas especificamente para reuniões cristãs. Nós temos aqui, por exemplo, duas igrejas representadas pela figura dos irmãos que as pastoreiam, que são as igrejas de Belo Horizonte e de Campinas. Belo Horizonte, pastoreada pelo nosso querido irmão Anderson, que aqui está, e Campinas, pastoreada pelo nosso querido irmão Álvaro, que aqui está também. E graças a Deus, eles têm locais alugados para as reuniões cristãs. Porém, eles não ensinam à igreja que aquele local é a casa de Deus. Como se Deus morasse ali e como se quando nós fôssemos embora dali, nós tivéssemos que nos despedir de Deus. Até logo, até o próximo culto, Senhor. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm essa ideia completamente equivocada do local de culto, achando que aquele templo, aquele local onde eles se reúnem, é sagrado, Deus habita ali. E ali dentro são pessoas completamente falsas, porque colocam uma máscara de religiosidade que não é o seu verdadeiro ser. Não é. É como se fosse um teatro, né? E ali dentro é uma sacralidade, é uma coisa assim, todo mundo ali é perfeito, perfeito. Mas quando acaba o culto, se transformam em demônios. Isso, infelizmente, acontece, irmãos, em muitos locais de reuniões que se dizem cristãs. Por quê? Porque está sendo ensinado errado. Está sendo ensinado que aquele local é a casa de Deus. Então, qual é a ideia que a pessoa tem? Bom, se é a casa de Deus, Deus mora ali. Eu tenho que ir ali para orar. Eu tenho que ir ali para aprender da palavra. Eu tenho que ir ali para que eu receba uma bênção. Quando, na verdade, nós nem temos que nos reunir para recebermos uma bênção, irmãos. As coisas estão tão ao avesso que muita gente pensa que tem que congregar para ser abençoado. Vocês já devem ter ouvido a máxima, né? Quando se pergunta assim, o que você vai fazer na igreja? E a pessoa diz, eu vou receber a minha bênção. Provavelmente vocês já ouviram esse tipo de frase, de ideia, de conceito. Não, irmãos. Abençoados nós já somos. Se nós nascemos de novo, irmãos. Já temos Cristo, já temos o Espírito Santo. Já somos filhos de Deus. O que mais queremos, irmãos? Agora, nós temos é que sim, querermos ser uma bênção. Querermos dar muito bom fruto.
sermos transformados e não irmos para um culto por interesse de recebermos alguma bênção. Porque aqueles que vão para uma igreja querendo receber alguma coisa em troca, eles estão cometendo o mesmo pecado daqueles que vão se consultar com demônios, que mandam eles fazerem oferendas nas esquinas, para que também recebam algum favor desses demônios. Então, Deus não é nosso servo, irmãos. Deus não tem que nos obedecer. Nós não compramos Deus com nossas ofertas, nem com nossas boas obras, irmãos. Nós nos reunimos para adorar a Deus, porque Ele é digno de ser adorado, porque nós o amamos. Nós congregamos para sermos edificados na palavra de Cristo, para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo numa nova criatura que cada vez peque menos e que cada vez seja mais cheia de Deus. Esse é o propósito. Eu já estou até adiantando algumas coisas aqui, porque eu não me aguento, irmãos. Eu fico... Olha, meus irmãos, meu Deus, depois que a gente desperta, irmãos, o odre arrebenta de vez. Isso dá uma indignação, queridos. Agora, quando os irmãos que vêm congregar conosco não compreendem isso, o que acontece? Há uma frustração enquanto as reuniões continuam ocorrendo nos lares. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Os irmãos começam se reunindo com tanta alegria, sabe? Às vezes, congregações de 5 irmãos estão ali contentes, alegres, e aí o tempo vai passando. Se passam as semanas, se passam os meses, e às vezes chega até a se completar 1 ano, e a congregação continua ainda se reunindo numa casa, e não num local alugado. Por quê? Porque são poucos os irmãos, e não há dinheiro para se alugar um espaço. E não convém que os irmãos entrem em aperto financeiro apenas para se reunir em outro local. Ora, se numa casa está dando para os irmãos se reunirem, se existe, por exemplo, uma sala grande, um quintal espaçoso, que dá para os irmãos se reunirem, qual o problema de se reunirem numa casa? Mas algumas pessoas ficam com aquela ideia de que se a reunião fosse num templo, fosse num local diferente, alguma coisa diferente aconteceria, né? Vocês estão compreendendo, não é, irmãos? Eu sei que a reunião nos lares, ela tem desafios. Por exemplo, o primeiro desafio é em relação à própria família daquele lar. A própria família. Porque assim, quando a reunião acontece num local alugado ou construído para as reuniões da igreja, lembrando que quando eu falo igreja, eu me refiro às pessoas, tá? Não ao templo. Mas quando há um templo para que a igreja se reúna, geralmente o culto começa no horário, né? Geralmente começa no horário. Mas quando é na casa, às vezes vira bagunça, irmãos. Esse é o problema. Então já vai uma dica para quem está fazendo os cultos, as reuniões no lar, na casa, como é o caso de alguns de vocês. Vocês têm que ter um compromisso de horário como se fosse num templo, num outro local, específico para as reuniões. Uma outra questão, geralmente quando a reunião é na casa, os moradores da casa estão vestidos de qualquer maneira, de bermuda, camiseta, chinelo, né? Sabe? Como se não acontecesse nada de especial ali. Ora, vejam, se há uma reunião para nós estarmos juntos ali, adorando o Senhor, juntos, porque a adoração a Deus tem que ser o dia todo, na verdade, mas juntos ali vamos cantar ao Senhor, louvando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, expressando o nosso amor a Ele
com frutos de lábios que confessam o seu nome. Se nós estamos nesse propósito, é importante que no momento da reunião nós estejamos também procurando nos vestirmos adequadamente. Isso começa por quem mora na casa. Porque se não chega o visitante e vê que os irmãos ali da casa estão vestidos de qualquer maneira, ele acaba desanimando de participar da reunião. Porque ele se vestiu de um modo diferente para ir até aquela reunião na casa daquela família. E chegou lá e viu que a família não está, honrando aquele momento, no mínimo, com uma roupa um pouco mais adequada, né? Então, existem alguns desafios, né, em relação à reunião doméstica. Mas se nós tomarmos os devidos cuidados, é uma bênção, irmãos. Como se fosse em qualquer outro local, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior presença que eu senti de um modo mais assim abundante do Senhor Jesus Cristo, eu vou dizer da própria pessoa de Cristo, como se eu abrindo os olhos eu fosse ver o Senhor. Não foi nem no dia do meu batismo no Espírito Santo, irmãos, quando eu estava realmente num templo ali reunido. Isso foi na década de 80, né? Mas foi numa casa, mais especificamente na casa da minha esposa, quando eu ainda era noivo dela. E eu estive lá numa reunião que o pai dela, todo dia o pai dela fazia um culto ao Senhor. Todo dia. O meu sogro era pastor. E todo dia na casa dele tinha um momento que a gente se reunia para orarmos juntos e meditarmos juntos em algum texto da palavra. E louvarmos, né? Cantávamos louvores, orávamos e meditávamos na palavra. E na oração final, em uma dessas reuniões, todos nós começamos a chorar e algo ali estava acontecendo de diferente. E era uma presença da santidade do Senhor tão grande, tão forte. Eu nunca senti algo assim tão forte. Numa reunião aonde? Numa casa, num lar, irmãos. Compreendem? Então, quando não se compreende isso, há uma frustração. Porque a pessoa fica com aquela ansiedade de querer que a reunião seja em outro local. Durante muito tempo, as reuniões dos irmãos em Belo Horizonte foram em casas. E a mesma coisa dos irmãos em Campinas também. E não foram reuniões menos edificantes por causa disso, irmãos. Então, repito, eu não estou aqui dizendo que as reuniões não possam ser num local construído ou alugado especificamente para reuniões cristãs. Não estou dizendo que haja algum problema nisso, mas eu quero apenas lembrar que onde quer que estejamos reunidos, o que importa é se nós estamos realmente reunidos em sinceridade, com o nosso coração realmente quebrantado diante de Deus, para sermos transformados por Ele, e não com algum interesse de alguma coisa em troca. Porque se a pessoa tem aquele desejo, digamos assim, aquele desejo de que nós vamos ter um local para os cultos e vai ser o melhor local do bairro e vai ser lindo, vai ser a melhor igreja da cidade. Pelo amor de Deus, irmãos, parem com isso. Já disse aqui na reunião passada e volto a repetir, não estamos competindo com nenhuma igreja evangélica, irmãos. Não estamos nesse meio, irmãos. Saiam fora disso em nome do Senhor Jesus. Isto não é de Deus. Agora, por outro lado, não vamos também condenar quem está se reunindo em um local de culto que tem uma placa. A igreja de Campinas, até onde eu saiba, não tem uma placa. A de Belo Horizonte tem. Mas em ambas as reuniões, o Espírito Santo se manifesta, irmãos. Porque eles não estão idolatrando placa. Eles não estão idolatrando local de culto. Compreendem, amados? Então,
A primeira coisa que nós temos que lembrar, é a primeira advertência que eu faço aqui, eu sei que nós já estudamos isso no primeiro discipulado, relembramos um pouco no segundo e terceiro também, mas novamente eu preciso insistir nisso, porque quando isso não é compreendido, há uma frustração em alguns irmãos enquanto as reuniões continuam ocorrendo nos lares, como se alguma coisa estranha acontecesse, como se Deus não estivesse abençoando. Sabe, as pessoas às vezes têm aquela ideia, se Deus estivesse abençoando, nós já estaríamos em um templo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já disse que os séculos em que a igreja cristã mais cresceu e de um modo com mais bons testemunhos foram nos primeiros 300 anos da história cristã. E naqueles primeiros 300 anos, os irmãos não se reuniam em templos. Ou se reuniam em casas, ou se reuniam em salões uma vez na semana, como foi, por exemplo, o caso de Paulo em Éfeso, na chamada Escola de Tirano, que ele usava aquele espaço para as reuniões cristãs, para pregar o evangelho, para ensinar a palavra. Mas não era uma construção específica com uma placa escrito igreja. Isso não existia, irmãos. E Jesus nunca mandou fazer isto. Agora, nós também não podemos ter preconceitos com quem ainda está congregando, né, num local que tem a placa. Eu não estou dizendo que as pessoas que ali estariam perdidas, irmãos. Não é nada disso. Eu só quero lembrar que a igreja não está limitada a uma denominação e que a igreja não é o local onde nos reunimos. Eu creio que agora ficou bem esclarecido, né? Quem está ouvindo isso hoje pela primeira vez, basta assistir os vídeos anteriores. Eu estou falando isso porque, se Deus permitir que este nosso discipulado de hoje ele seja gravado, isto vai para a internet. Pode ser que alguém esteja caindo de paraquedas aqui hoje e esteja ouvindo isso pela primeira vez. Então assista os 4 vídeos anteriores a esse. No final do vídeo aparece um card para se clicar na playlist, onde vão aparecer todos os nossos 4 discipulados anteriores, né? Então é importante assistir todos eles. Segunda advertência, ou verdade, que nós já aprendemos e que é um vinho novo, pois é oriundo da água viva que é Cristo. A igreja é constituída por quem realmente ama o Senhor Jesus Cristo. E quem o ama irá buscar conhecê-lo e obedecê-lo. Vou repetir, para que fique bem firmado isso no seu coração. E não somente na sua mente. Já vimos isso antes, mas eu quero recapitular aqui. A igreja é constituída por quem realmente ama o Senhor Jesus Cristo. E quem o ama irá buscar conhecê-lo e obedecê-lo. Ou seja, nem todo local que se diz igreja, de fato, tem naquela reunião todas as pessoas amando o Senhor. Há pessoas que não amam o Senhor e que dizem fazer parte da igreja, mas não amam o Senhor. E como que eu sei que não amam? Porque, primeiro, não se interessam em conhecê-lo mais e mais, irmãos. Quando realmente amamos o Senhor Jesus, nós queremos conhecer mais e mais de Cristo, irmãos. E, queridos, quando eu comecei, né, a me interessar pelas coisas de Deus, me deram de presente um evangelho segundo o Espiritismo, né, que é aquele evangelho de Allan Kardec. E quem me deu foi uma pessoa da família, né,
e eu não tinha em casa uma Bíblia. E aí eu fui começar a ler aquilo ali e eu descobri que aquilo era baseado nos 4 evangelhos, ou entre aspas, se propunha ser baseado nos ensinamentos de Cristo que estão nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que foi que eu fiz? Eu parei aquela leitura e eu disse, eu não vou ler um livro que se baseia em outros livros, sem que primeiro eu leia os outros livros que foram escritos por quem realmente viveu no tempo de Cristo. E não por alguém que viveu no século XIX e que disse que os Espíritos lhe revelaram o entendimento dos 4 evangelhos. Estão entendendo? Então eu quis conferir por conta própria. O problema é que, na época, eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. E, irmãos, hoje as Bíblias ainda são caras, mas na década de 80 eram muito mais caras, muito mais caras. E não tinha uma Bíblia em casa, mas eu tinha ganho, né, de uma pessoa da família, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu parei de ler. Falei, eu não vou continuar lendo uma coisa que se baseia em outros livros. Eu quero primeiro ler os outros livros, né, para que eu possa ter um discernimento. E então, eu fui convidado para um encontro de adolescentes com Cristo na Igreja Católica. Aquele encontro era um encontro de 3 dias e no final daquele encontro, que foi na sexta, sábado e domingo, sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro, eu ganhei um Novo Testamento. E aquele Novo Testamento, eu comecei a ler aquele Novo Testamento. Ele era para ser apenas um livro de recordação. Estava escrito ali. Aliás, pega para mim ali, ó, o Novo Testamento ali, ó, por favor. Era para ser apenas a recordação do 15º encontro de adolescentes com Cristo. Está aqui, ó. Isso aqui mudou a minha história. Esse livrinho aqui, tá? Da editora Vozes, da Igreja Católica. Está aqui, ó. Vozes, da Igreja Católica. Ganhei da Igreja Católica. Está aqui a data, ó. 28 e 29 de setembro de 1985. É a data, de 1985. E aqui estava escrito uma mensagem bonita, né? Face às dificuldades da vida, às provações, aos sofrimentos, uma coisa linda. E aí no final, 15º EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Só que ao contrário dos outros adolescentes, eu comecei a ler. E no que eu comecei a ler, meus irmãos, eu comecei a perceber que o catolicismo muito pouco tinha a ver com o verdadeiro evangelho. Especialmente quando eu cheguei no livro de Atos dos Apóstolos, eu comecei a ver, peraí, não é bem isso, né? E então eu comecei a questionar, e aí é que foi o problema, porque um dia mandaram eu calar a boca. E quando mandaram eu calar a boca, eu me levantei e disse que eu não iria mais ser católico a partir daquele dia. E depois, quando me perguntavam de que religião você é, eu dizia, eu sou cristão, mas não sou católico. E antes eu dizia, eu sou católico apostólico romano. Quando depois eu fui para o protestantismo, ali nós temos mais água viva do que no catolicismo, né? E essa água viva, da mesma forma, rompe o odre, irmãos. E é claro que eu também percebi no protestantismo heranças do catolicismo, como, por exemplo, a idolatria ao templo, como, por exemplo, a idolatria ao pastor, que no catolicismo é ao padre, ou ao bispo de Roma, que é o Papa, né? Então, no protestantismo tem vários papinhas também, né? Então, a água viva, que é Cristo, foi rompendo esse odre velho. Porém, graças a Deus que no meio protestante, evangélico, pelo menos na década de 80 e 90,
havia muita água viva. Só que hoje em dia a água viva tem diminuído, irmãos. Se fala muito o nome de Jesus, mas não se ensina o que Jesus ensinou, né? Mas vejam, quem realmente ama o Senhor vai querer, ler o Novo Testamento, porque é aqui que se conta a história de Cristo. É aqui que se revela a pessoa de Cristo, vista por 4 ângulos diferentes: Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. É aqui que nós encontramos o modelo que a igreja deve seguir, que é revelado no livro de Atos dos Apóstolos. É aqui que a doutrina de Cristo é aplicada no contexto da nova aliança, que começou na cruz, quando o Senhor Jesus verteu seu sangue pela nossa salvação e rendeu o Espírito e se consumou a obra da nossa salvação, a ponto do véu do templo se rasgar de alto a baixo, o próprio Deus rasgando a velha aliança. E agora nós estamos numa nova aliança em Cristo, onde o templo onde Deus habita somos nós, irmãos. Nós, irmãos. Onde a igreja é constituída daqueles que amam o Senhor. E quem ama o Senhor quer conhecer o Senhor. E conhecer para quê? Só por curiosidade? Não! Conhecer para obedecê-lo. E esse é o ponto. Muitos se dizem evangélicos e desprezam os evangelhos. Nunca leram um evangelho sequer, irmãos. Nem mesmo o de Marcos, que só tem 16 capítulos. E às vezes, quando leram uma vez na vida e nunca mais. Irmãos, no nosso ministério nós temos um plano de leitura diário do Novo Testamento e do Antigo também. Aqueles que não têm tempo de seguir os dois, Antigo e Novo, pelo menos o Novo Testamento, leiam, irmãos. A minha esposa tem colocado todo dia no grupo, né? Quero até parabenizar o meu amor, né, por estar fazendo isso. Não todos, né? Alguns grupos. Mas os grupos que não têm pastores locais, né, você tem colocado, né? E isso é muito importante, sabe? Nós fazermos a leitura diária. E ainda que você já tenha lido, por exemplo, hoje a leitura é a Epístola a Tito, a Epístola de Paulo a Tito. 3 capítulozinhos. Uma epístola pequena, irmãos. São 3 páginas, irmãos, da Bíblia. Se for uma Bíblia de letra muito miudinha, 2 páginas só, né? E, queridos, mesmo que você já tenha lido várias vezes, leia mais uma vez. E mais uma vez. E toda vez que a gente relê, algo novo nós enxergamos. Como ontem, né, meu amor, na nossa reunião doméstica aqui, culto em família, que nós, fazendo a nossa meditação em Timóteo, mais uma vez nós encontramos coisas assim novas para a glória de Deus. Foi em 2 Timóteo capítulo 3. Naquela relação ali, aliás, foi todo o capítulo, né? Mas principalmente naquela relação das 18 características dos crentes nos últimos dias. Porque ali não é característica de ímpio, é característica de crente. Crente amante de si mesmo, crente avarento, crente presunçoso, que analisando o original em grego a gente viu que é precipitado, né? Apressado. Quanto crente apressado hoje em dia? A pessoa ainda está precisando de leite e já quer comer carne. Ela não tem dente ainda para mastigar a carne, mas ela já quer. E pior ainda, ela está numa fase de aprendizado, mas ela já quer ensinar. Isso tem acontecido muito hoje, irmãos. Eu fico pasmo. Pessoas novas convertidas, porque assistiram alguns vídeos no YouTube, já acham que podem ensinar os demais irmãos. Sabe? Não tem a humildade de ouvir os mais velhos, os que estão há mais tempo na caminhada. Então, foi maravilhosa a nossa meditação ontem. Então, irmãos, repito, a igreja, preste atenção, a igreja
ela nem sempre são todos aqueles irmãos que estão ali reunidos. E até no nosso ministério, tá? Até no nosso ministério. Porque há pessoas que vêm fazer parte do nosso ministério, mas que não amam realmente o Senhor. E a gente percebe que não amam porque não se alegram com o ensino da palavra. Não se alegram em aprender mais da palavra de Deus. Não se alegram quando são confrontados com seus pecados, para que sejam transformados. Claro que, num primeiro momento, a gente fica triste, né, irmãos? Quando algum pecado é confrontado por meio de uma pregação, de um ensinamento. Num primeiro momento, mas se nós amamos o Senhor, a gente vai entender o seguinte: esse irmão que pregou isso, que ensinou isso, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para o meu bem, para o meu crescimento espiritual. E nós, então, assim, nós nos alegramos por Deus nos dar a oportunidade do conserto, irmãos, para o nosso bem, para a glória de Deus, para que sejamos mais cheios do Espírito Santo. Então, por outro lado, irmãos, temos que tomar cuidado com o seguinte, tá? Não devemos ter preconceitos com quem congrega em denominações, pois é possível haver pessoas sinceras que lá querem conhecer mais a Jesus para andar segundo os ensinamentos de Cristo. O que só é possível com o Espírito Santo de Deus, irmãos, tá? Ninguém consegue seguir a Cristo de um modo perfeito sem o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar vocês que, por exemplo, um dos ensinamentos de Cristo é nós amarmos até os nossos inimigos. Isto, irmãos, só mesmo através do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível. Impossível. Agora, mas, quando não compreendemos que são poucos os que querem edificação em Cristo, escutem com atenção o que eu vou dizer agora. Quando não compreendemos que são poucos os que querem edificação em Cristo, nós nos frustramos se são poucos os irmãos na congregação. Compreendem? Temos que compreender que nos tempos atuais, como por exemplo foi profetizado através de Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3. Volta lá, meu amor, por favor. Não somente no início do capítulo 3, mas também no capítulo 4, porque a gente foi até o 4, né, amor? Versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Então vejam, isso é uma profecia de que isto aconteceria nos últimos dias. E está acontecendo. Poucos hoje querem realmente edificação em Cristo, irmãos. Porque sermos edificados em Cristo, nós veremos no final do nosso discipulado de hoje, requer de nós renúncia. Renúncia de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos e planos pessoais, quando estes entram em confronto com a vontade de Deus para a minha vida. Então, ser discípulo de Cristo é para quem o ama, irmãos. Somente quem ama Jesus vai realmente querer obedecê-lo. Então, para quem não ama o Senhor Jesus, os seus ensinamentos são um peso, irmãos. Mas para quem ama o Senhor, os ensinamentos de Cristo não são penosos. Não são penosos. Então, amados, repetindo, as duas coisas que vimos até agora. Primeira advertência. Quando não compreendemos que a igreja são os irmãos, há uma frustração enquanto a congregação está se reunindo nos lares. Como se não fosse uma reunião abençoada, entenderam? Então é preciso tirarmos da nossa mente, do nosso coração,
o desejo de que a reunião tenha que ser num local alugado, específico. É claro que pode até ser melhor que seja num local assim. Por outro lado, se nós ficarmos com esta ansiedade, esta expectativa, isto prejudica toda a congregação. E eu estou vendo isso acontecer em algumas novas congregações, irmãos. Pessoas que, sem perceber, estão causando problema, estão tirando a alegria da reunião na insistência de que, olha, nós temos que encontrar logo um local, sabe? Olha, isso entristece o dono da casa, isso entristece os outros irmãos que compreenderam a proposta. Então nós temos que, queridos, nos alegrarmos onde quer que estejamos reunidos. E se forem pouquíssimos irmãos, se forem 5 irmãos, 4 irmãos, 3 irmãos, 2 irmãos, que venhamos nos alegrar da mesma forma, compreendendo, irmãos, que hoje é um milagre. Eu vou dizer para vocês, irmãos, o que vocês estão vendo aqui, essa quantidade de irmãos aqui, é um milagre do Senhor. Porque hoje muito poucos estão realmente interessados em Jesus de verdade. Muito poucos hoje querem realmente ser uma nova criatura. As pessoas querem hoje buscar a Deus por interesse de coisas materiais. E às vezes até com a seguinte ideia: se não der certo na igreja evangélica, então vou procurar na Umbanda. Estão entendendo? Que pecado terrível, irmãos. Se não der certo no evangélico, eu volto para a católica. Olha só como é que estão as coisas. Por quê? Porque estão procurando não o coração de Deus, mas a mão de Deus. Estão querendo bênçãos e não serem abençoados. Não compreendendo que a maior bênção é Cristo, irmãos. E quando temos Cristo, olha, é como a luz do sol quando amanhece o dia. Todas as estrelas desaparecem do céu, porque o brilho da luz do sol ofusca qualquer outro brilho. Então, quando nós realmente encontramos esse tesouro que é Cristo, irmãos, nós renunciamos todo o resto. Nem nos atrevemos em pedir nada, porque só queremos agradecer. Só queremos agradecer. Sabendo que se buscarmos o reino em primeiro lugar, o Senhor nos dará o que precisamos para comer, para vestir. E não é isso que nos basta, irmãos. Por isso que a palavra diz: tendo que comer e vestir, estejam contentes. Então, esse primeiro ponto, ele tem que ser entendido. A igreja são os irmãos. Só que hoje em dia é difícil nós encontrarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Irmãos que realmente amam o Senhor. O que não quer dizer que em igrejas evangélicas, sejam quais forem as denominações, não hajam pessoas sinceras que querem realmente Cristo. Porém, a questão é: por que elas não leem a Bíblia? Por que não leem pelo menos o Novo Testamento? E vão despertar. E às vezes despertam, irmãos. Só que elas não têm para onde ir. E eu creio que foi o que aconteceu com vocês. Ou pelo menos a maioria de vocês. Um ou outro, como por exemplo nosso irmão Eduardo, né? A primeira igreja cristã que ele entrou, que ele participou de um culto, foi no nosso ministério. O que para mim foi uma grande surpresa. Ele deve lembrar do dia que eu perguntei a ele: meu irmão, você passou por quais igrejas, né? E ele disse: não, pastor, essa é a primeira, é o primeiro culto que eu participo na minha vida, né? Glória a Deus, mas isso é uma exceção, irmãos. Muitos passaram por várias denominações e chegou um momento em que já não conseguiram mais participar de nenhuma dessas, porque o vinho novo, ou seja, a água viva que é Cristo, nos trouxe um vinho novo, uma transformação em nós, que fez com que o odre rebentasse. E a gente não consegue mais congregar em locais que querem apenas nos distrair e não nos edificar em Cristo, de fato. Amém? Então, amados, eu
vou encerrar aqui esse link e eu vou fazer um apelo a vocês. Eu vou dar 3 minutinhos para os irmãos que quiserem, né, se levantar, beber uma água, ir ao banheiro, enfim. Mas quando eu colocar o link no grupo para vocês, eu faço um apelo que vocês, por favor, o mais rápido possível, vocês entrem no link, tá bom? Para que a gente possa logo continuar. Porque eu tenho mais 2 pontos aqui para trazer, importantíssimos, e com isso a gente vai concluir o nosso discipulado de hoje, que é da mais alta importância, para que não tenhamos problemas nas congregações que estão se formando através desse ministério para a glória de Deus. Amém? Então, até daqui a pouquinho. Então vamos lá, queridos irmãos, dando seguimento, nós vimos aqui os 2 primeiros pontos que eu disse que são 2 advertências que nós estamos recapitulando para que não tenhamos problemas nas novas congregações que se formam através deste ministério Igreja Bíblica Cristã, pelo projeto Quero Congregar. E quando as pessoas têm a expectativa de um templo ou a expectativa de quantidade de membros, há um problema na congregação. Porque essas pessoas começam a participar das reuniões não mais com alegria, mas com tristeza. E o pior, fazendo comentários de que estão insatisfeitas, de que já deveriam estar num local melhor, o que entristece o dono da casa, ou às vezes até o próprio dono da casa, onde as reuniões estão acontecendo, fica incomodado porque as reuniões continuam acontecendo ali, né? Então, e por outro lado, se a quantidade de irmãos não aumenta, também há uma frustração, uma tristeza. Ao invés dos irmãos se alegrarem com os poucos, eles se entristecem por não serem muitos. É claro que é muito bom que a igreja cresça, mas, queridos, nós hoje vivemos um tempo diferente, irmãos. Ontem mesmo, né, meu amor? Comentaram, foi ontem, né? Que vivemos no tempo dos remanescentes. Os remanescentes, que sempre são poucos, né? Então, amados, terceiro ponto que eu queria ver com vocês aqui, terceira advertência. O propósito de nos reunirmos como igreja, qual é? Qual é o propósito de nos reunirmos como igreja? O propósito de nos reunirmos como igreja é nos edificarmos em Cristo, aprendendo os seus ensinamentos, orando para termos o poder do Espírito Santo para obedecê-lo, compartilhando nossas próprias experiências de crescimento em Cristo, de vivência em Cristo. Então, nós temos que compreender que o propósito das reuniões é este, irmãos. E enquanto nós não compreendemos isso, há um problema. Quero também fazer uma observação importante aqui. Não devemos falar mal daqueles que ainda não despertaram para isso, mas orarmos para que conheçam a verdade. Nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia, em muitos locais que se dizem igrejas, o que acontece nas reuniões são distrações e não edificação em Cristo. É claro que ali geralmente tem pregações, mas estas pregações levam ao arrependimento de algum pecado? Essas pregações levam a nós sermos transformados cada vez mais em alguém semelhante a Cristo, em santidade e justiça? Então, esse é o ponto. Porque às vezes a pessoa está numa igreja onde se fala o nome de Jesus o tempo todo. Glória a Jesus, louvado seja Jesus, em nome de Jesus. Mas não se ensina o que Jesus ensinou, irmãos. Em muitos locais, a pregação é quase sempre lá no Antigo Testamento. Não é verdade? Se prega sobre Davi, se prega sobre Moisés, se prega sobre Abraão,
mas não é pecado se pregar no Antigo Testamento. Porém, toda pregação baseada no Antigo Testamento tem que culminar em Cristo, irmãos. Como, por exemplo, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Foi uma pregação baseada no livro do profeta Joel. Mas como que ele concluiu a pregação, amados? Fazendo um apelo ao arrependimento de pecados, para que as pessoas pudessem ser batizadas e elas recebessem o dom do Espírito Santo de Deus para serem novas criaturas. Então, toda a pregação tem que culminar em Cristo, irmãos. Em arrependimento de pecados, de algum pecado pelo menos. E uma maior intimidade com Deus. Temos que pregar a graça. O que a graça nos ensina? Que nós não podemos salvar a nós mesmos. O nosso Salvador é Cristo. Porém, Ele nos dá o poder do seu Espírito Santo para que nós venhamos agora viver livres da escravidão do pecado e possamos então andar em novidade de vida, como Cristo andou, irmãos, dando muito bom fruto para a glória de Deus. Só que quantos são aqueles que se dizem cristãos e continuam fofocando, continuam invejando, continuam sendo gananciosos, continuam sendo egoístas, continuam sendo orgulhosos, continuam sendo soberbos, continuam amando o dinheiro. Por quê? Porque o pastor da igreja que essa pessoa congrega nunca prega contra esses pecados, ele só prega contra adultério. Parece que há uma paranoia com adultério no meio evangélico, como se fosse o único pecado que existe, né? Então, irmãos, Paulo, quando se despediu dos anciãos de Éfeso, os chamando para uma reunião em Mileto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo disse que a consciência dele, em outras palavras foi isso, a consciência dele estava tranquila, porque ele nunca tinha deixado de anunciar todo o conselho de Deus. Não foi apenas o conselho para não adulterar, foi o conselho também para parar de mentir, para parar de roubar, para parar de ser hipócrita, para parar de ser ganancioso, para parar de ser invejoso, para parar de ser fofoqueiro. Quantas epístolas de Paulo em que ele traz listas de pecados, irmãos? E quantos são os pastores que nunca pregam contra esses pecados? E por isso a igreja continua cheia de praticantes do pecado. Irmãos, o normal não é nós sermos pecadores. A palavra pecador é praticante do pecado. Quem pratica o pecado é do diabo, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Quem pratica o pecado é do diabo, nunca nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai abandonar o pecado. Você veja que nas epístolas, como são chamados os cristãos? Não de pecadores, mas de santos. Somos separados, irmãos, para andarmos em novidade de vida. Então, tirem também aquela ideia aprisionadora de que você é um pecador, você é um pecador. Não, você é um santo. Deus lhe deu o poder do seu Espírito. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, irmãos, para nos fazer andar em novidade de vida, queridos. Então não se acomode com o seu pecado, se arrependa e se converta a Cristo. Só que numa congregação onde as pessoas elas não entendem que o propósito da reunião é edificação em Cristo, para abandonarmos o pecado e andarmos em novidade de vida, orando para sermos cheios do poder do Espírito Santo, a pessoa que não compreende isso, o que vai acontecer? Ela vai sentir saudade do show gospel. Por quê? Ela bebeu do vinho velho. E quem bebeu do vinho velho, como disse o Senhor Jesus em Lucas, capítulo 5, versículo 39,
ele não quer logo o novo, porque ele diz, melhor é o velho. Melhor é eu estar num local achando que ali é a casa de Deus e achando que o meu compromisso com Deus são aquelas 2 horas de domingo e me sentar ali como se eu estivesse num cinema ou num teatro para assistir um culto. Vocês já perceberam, irmãos, que nós temos evidências do odre velho até nas frases que as pessoas falam, porque elas chamam a participação delas em assistir culto. Ah, hoje eu não vou assistir o culto. Culto não se assiste, irmãos. Culto não é teatro, culto não é cinema, culto não é televisão. Televisão, teatro, cinema se assiste. Culto não se assiste. Culto é para a gente participar, irmãos. Agora, lembrando que o nosso culto ao Senhor não termina na bênção apostólica do pastor. O nosso culto ao Senhor, ele continua todos os dias, em todo momento, porque a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor, para a glória de Deus. Então eu não tenho que ser santo apenas 2 horas aos domingos. Eu tenho que ser santo todos os dias. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é querer se apartar do pecado e andar no caminho da justiça e santidade para a glória de Deus. Da retidão e santidade para a glória de Deus. Então, irmãos, quando alguém numa congregação do nosso ministério não compreende isso, acaba sentindo saudade do show gospel, acaba sentindo saudade de ficar sentado igual alguém no sofá diante de uma TV, assistindo alguma coisa. E o pior, alguma coisa que só distrai. Ao invés de se alegrar com um ensinamento realmente bíblico que nos faça realmente crescer na graça e conhecimento de Cristo. Então, o propósito de nos reunirmos como igreja é nos edificarmos em Cristo. Eu já disse isso, nós estamos hoje recapitulando tudo, tá? É preciso fazer isso, irmãos. Repito, quem bebeu o vinho velho não quer logo o novo. E pode ser, vocês já devem ter notado, que o número de participantes no segundo discipulado cresceu, no terceiro diminuiu, e nesse agora diminuiu mais ainda. Diminuiu mais ainda. Porque pode ser que alguns já estejam pulando fora. Por quê? Eles não querem o vinho novo, irmãos, não querem. Querem a distração religiosa. A distração religiosa. Só que distração religiosa não nos mantém em Cristo, irmãos. Quem realmente ama o Senhor vai querer isso aqui, ó, palavra de Deus. Vai querer conhecer os evangelhos. Vai querer entender o que é esse vinho novo, irmãos. Essa nova aliança, amados. Aonde o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a alegria dessa pessoa será a sua própria transformação e ver os irmãos cada dia mais transformados, irmãos. Compreendem? Essa tem que ser a nossa alegria. Não é chegar no final do ano e fazermos, sabe, uma retrospectiva do ano, tentando lembrar o que eu conquistei de material nesse ano. Não, irmãos. É uma retrospectiva do que nós crescemos espiritualmente esse ano. Nós estamos conseguindo perdoar mais. Nós estamos sendo mais misericordiosos. Nós estamos andando com mais fé. Nós conseguimos deixar de praticar certos pecados que antes eram tão comuns, como a fofoca, por exemplo, como o falar mal de quem não está perto. Coisa tão comum no meio evangélico. Termina o culto, o crente já vai para casa falando mal dos outros irmãos. Irmãos que ele estava abraçando ali, dentro daquelas 4 paredes, com uma tremenda hipocrisia farisaica do cão.
Então, queridos, queremos transformação espiritual? Queremos ser uma nova criatura? Ou queremos continuar enganando a nós mesmos? Esse é o ponto, irmãos. Agora, isto também não significa que temos que falar mal daqueles que ainda não despertaram para isso. Daqueles que estão indo em igrejas de distração. Igrejas com luzinhas coloridas piscando, né? Igrejas imitando boates. Igrejas onde a pregação, na verdade, é uma palestra de motivação usando o nome de Jesus. Hoje os pastores são coachings, né? Então, irmãos, vamos orar por essas pessoas. E cuidado, não vamos nos achar melhores do que elas. Nós despertamos, glória a Deus por isso. Mas se nós acharmos que somos melhores que os outros, nós, na verdade, seremos piores do que eles. Porque conhecendo a verdade, não andamos em humildade. Isso é grave. E em quarto e último lugar, irmãos, para encerrar, a missão da igreja não é somente pregar o evangelho e batizar. Primeiro que hoje em dia, infelizmente, nem o verdadeiro evangelho está sendo pregado, né? Mas digamos que esteja sendo, tá? Em algumas está, graças a Deus. Porém, pregam o verdadeiro evangelho e só batizam. E para por aí. Não. Nós vimos na nossa reunião passada o seguinte: a missão da igreja não é somente pregar o evangelho e batizar, mas formar discípulos de Cristo, ensinando a obedecer tudo que ele ordenou, o que não deve ser confundido com as matérias de um seminário, pois os seminários formam doutores em teologia, mas não discípulos de Cristo, irmãos, não discípulos de Cristo. Quero aqui também explicar que eu não sou contra as matérias de seminário, tá? Já fiz todas elas e, claro, que trazem conhecimento bíblico, mas não forma discípulo de Cristo. Uma pessoa pode ter doutorado em teologia, PhD em divindade e continuar sendo uma pessoa praticante de vários pecados, irmãos, desses que eu mencionei agora há pouco. Ela é diplomada em teologia, mas quando nós convivemos com essa pessoa, não percebemos que ela tem o Espírito Santo de Deus. Porque não dá fruto, não dá fruto. E o pior, usa o conhecimento teológico para humilhar aqueles que ainda não sabem. Fica arrotando o seu conhecimento. Fica tentando humilhar aqueles que estão começando agora. Por isso que eu digo, irmãos, qual é o seminário que eu indico? Aquele que o primeiro módulo de 3 meses seja sobre humildade. O seminário onde os primeiros 3 meses ensine sobre humildade, esse eu indico. Porque a maioria daqueles que fazem seminário, quando pegam o diploma, se diplomaram em soberbos. Infelizmente. Não todos, tá? Não todos, mas muitos, infelizmente. Então, irmãos, a missão da igreja não é só pregar o evangelho e batizar, mas formar verdadeiros discípulos de Cristo. Esse é o foco do nosso ministério, irmãos. Eu quero encerrar com a leitura de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 em diante, por favor. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 em diante. E hoje não vai dar tempo de perguntas, me perdoem, porque se ficar com mais de 1h30 a nossa reunião, os irmãos nem assistem isso pelo YouTube, irmãos. Vivemos um tempo de muita superficialidade, onde as pessoas querem vídeos curtos, né, rápidos, e se vê uma coisa muito longa, nem clicam ali, infelizmente. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, que diz assim: Ora, ia com ele, ou seja, com o Senhor Jesus, uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos,
e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não tenho aqui tempo mais para explicar o que acabei de ler, mas apenas para lembrar aquilo que claramente está revelado aqui. E nós vamos começar o próximo discipulado lendo novamente esse texto, porque nós vamos aprender quais as condições para o discipulado. Quais as condições para eu ser um discípulo de Cristo, irmãos? Eu já falei, a principal aqui, e esta principal é aquela que torna todas as demais realizáveis, que é nós amarmos o Senhor. Mas a questão é, por que eu deveria amar Jesus? E enquanto nós não compreendemos por que nós temos que amar Jesus se tornaria quase que como uma obrigação, quando na verdade amar Jesus é a consequência de nós entendermos o quanto Ele nos amou. Aleluia! E isso é maravilhoso. Vejam, irmãos, no versículo 26, quem realmente é discípulo de Cristo vai aborrecer familiares. Ou aborrece o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou os irmãos. Aborrecerá a sua própria vida, porque terá que renunciar a alguns desejos para podermos andar em Cristo, irmãos, dando muito bom fruto para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então, amados, eu já vi acontecer várias vezes, infelizmente. Pessoas vêm para o nosso ministério, começam a congregar com os demais irmãos, até mesmo compreendem o verdadeiro evangelho, mas não se esforçam em explicar bem isso para os seus filhos. E quando os filhos chegam na fase adolescente, o filho quer ir para aquela igreja que está bombando no bairro, aquela igreja que tem um equipamento de som de primeira qualidade, que tem uma música rock evangélica da hora. E aí aquele filho começa a dizer para o pai: poxa, pai, eu quero congregar lá, eu quero fazer parte daquela igreja. E aí o pai se despede da gente e diz: olha, eu tenho que ir para lá, né? Porque se eu não for para lá, o meu filho vai para o mundo. E eu realmente me pergunto se lá aquele jovem vai conhecer o verdadeiro evangelho. E o pior, se lá, ou pior não, e tão mal quanto isso, se os pais daquele jovem ali continuarão sendo edificados em Cristo, ou ao contrário disso.
estarão perdidos no que eles chamam de casa do Pai. Como aquele filho mais velho, não era o filho pródigo, que estava tão perdido quanto o filho pródigo, né? Então, amados, existe um preço para sermos discípulos de Cristo. Se nós ficarmos querendo agradar os familiares, não temos como ser discípulos de Cristo. Se nós querermos ser compreendidos pelas pessoas que não vão compreender como que eu posso ser um cristão sem fazer parte de uma denominação. Se eu não compreender que as pessoas vão estranhar isso, e isso me incomodar, então eu não tenho como ser um discípulo de Cristo. Claro que você pode dizer, eu sou da Igreja Bíblica Cristã, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não digo que eu sou da Igreja Bíblica Cristã. Outro dia eu entrei numa loja procurando um móvelzinho que eu estava precisando para colocar livros, e aquele local tinha, assim, vários quadros também para vender, e alguns quadros religiosos, né? E aquela pessoa começou a me mostrar alguns quadros, e eu falei, não, obrigado, né? Eu só queria mesmo essa estantezinha para livros. E aí ela perguntou, porque aqui em Minas Gerais, né, tem muito católico, ainda mais em cidades do interior. E aí ela perguntou, você não é católico? E eu disse, não. Aí ela disse, qual a sua religião? E a minha resposta não foi, eu sou evangélico, ou eu sou da Igreja Bíblica Cristã. Não, a minha resposta foi, eu sou um cristão sem religião. E ela ficou me olhando, não disse nada, né? Mas não continuou o assunto. Mas não seria interessante se ela tivesse perguntado mais alguma coisa? Porque ali seria a entrada para se pregar o verdadeiro evangelho, né? Eu estou para voltar nessa loja com a minha esposa, e quem sabe lá, né, a vendedora se lembre, o senhor é aquele que é o cristão sem religião, e aí talvez eu possa explicar um pouco melhor, né? Nenhuma religião salva, irmãos. Só Jesus Cristo salva, irmãos. Então que o nosso coração seja dele, irmãos. Que nós venhamos amar o Senhor mais do que nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos cônjuges, irmãos, ou até a nós mesmos, irmãos. Porque sem Jesus, todos nós, incluindo familiares, incluindo as pessoas que mais amamos, sem Jesus, todos estaríamos sem nenhuma esperança de salvação. Mas em Cristo há salvação. Só que para seguir Jesus, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Temos que deixar coisas para trás, para andarmos com Cristo. Então, amados, não se esqueçam que haverá também oposição, porque dessas duas coisas fala a parábola que ele conta do versículo 28 até o versículo 32. Primeiramente, ele fala dos gastos. Quais são os gastos? A renúncia, aquilo que eu vou ter que abrir mão. E qual é a oposição? A oposição é tripla. É a oposição de Satanás, é a oposição do mundo e é a oposição da minha própria carne. Então, temos que nos fortalecer em Cristo. Por isso que o propósito das reuniões é edificação. Lembrem-se do que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14. Tudo que fizermos seja para edificação. O que não edifica, a gente tira fora dos nossos encontros, irmãos. Sabe? Coisas para distrair, vamos tirar isso fora. Vamos focar em sermos discípulos de Cristo. E se não formos discípulos de Cristo, nós estamos perdidos, irmãos. Porque, como disse Paulo, no final da segunda epístola aos Coríntios, na segunda ou da primeira? Agora eu fiquei na dúvida, creio que é da primeira mesmo. Primeira aos Coríntios, vou ver aqui o versículo certinho, para não errar. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Quem ama ao Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 14, porque a Bíblia ensina, a própria Bíblia, aliás, é o primeiro princípio do nosso ministério. João 14,
versículo 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora, quem despreza a palavra de Cristo, os seus ensinamentos ou mandamentos, não ama o Senhor. E ele tem uma promessa maravilhosa, repetindo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Morada em nós, irmãos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então vejam, e quem não ama o Senhor, seja anátema. Quem não ama o Senhor não faz parte da igreja. Então, queridos, que nós amemos o Senhor e que queiramos nos reunir com alguns poucos. Infelizmente, hoje são poucos, eu não tenho dúvidas mais disso. Que nós venhamos nos alegrar de reunirmos-nos com os poucos que, assim como nós, também amam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso amado pastor Anderson, queria pedir que ele fizesse essa oração final. Aliás, não, o pastor Álvaro, né? O pastor Anderson fez a oração inicial. Nosso amado pastor Álvaro, se pudesse nos conduzir nessa oração final. Né? Glorifico a Deus pela participação de todos vocês. Amém? Pastor, fique à vontade, é só abrir o microfone. Graças a Deus, agradeço a Deus por todos. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por coisas preciosas, poderosas, que foram ensinadas aqui, Senhor, com a Tua igreja, e que nós façamos parte, Senhor. Agradecemos de todo o coração, Senhor, por esse ensinamento vindo de Ti, ministrado pelo pastor Ala, Senhor, coisas que realmente nós precisamos entender, compreender e praticar, Senhor, para não sentirmos sós, para não sentirmos desprezados, muito menos abandonados. Nós temos que sentir a Sua presença, Senhor, todo o tempo, não importa a quantidade, Senhor, mas sim os que estão motivados a permanecer neste corpo, nessa perseverança, Senhor. Esse ensinamento que veio aos nossos ouvidos hoje, Senhor, que seja para sempre aqui, aí, em todos nós, Senhor. Que não podemos esquecer esses princípios tão simples, Senhor, que vem de Ti, pelo Teu Santo Espírito, para nos guiar em todo o amor, Senhor. É o amor que é a base, o alicerce de tudo, Senhor. E nós temos que sentir esse amor pelo nosso semelhante, como o Senhor nos amou. E só vamos poder amar, Senhor, se realmente amarmos a Ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor, de todo o nosso entendimento. E nós precisamos, Pai, entender essas coisas, para sermos edificados um com o outro, Pai. Que todos aqui, Senhor, tenham comunhão contigo, com os irmãos. Que todos nós aqui, Senhor, sejamos perseverantes até aquele dia, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos aqui, que todos continuem firmes, Senhor. Que não largue o arado, Pai, mas olhe para frente, o autor, o consumador da nossa fé. O Senhor é presente em nossas vidas, o Senhor vai dar condição para nós. O Senhor vai nos consolar nas tristezas, vai nos dar alegria. O Senhor já disse que está conosco todos os dias até a consumação do século, Pai. Precisamos entender essas palavras para sentirmos alegria e prosseguir, porque falta pouco. E assim, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo seja derramado sempre em nossas vidas, para nos guiar, Senhor, em toda a verdade, e nunca mais querer voltar para o odre velho, Pai. O novo é melhor. O novo é melhor. Amém. Glória a Deus. E assim seja, Pai. Em nome do Senhor, te agradeço e reconhecemos como precisamos do Senhor, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre todos aqui e todos aqueles que ainda
vão conhecer esse vinho novo e tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nossa querida irmã Edna, puxar esse a Deus toda a glória, pode ser, irmã? Chega bem pertinho aí da câmera e puxa aí esse e a Deus toda e a gente completa. Temos que abrir o microfone. Abram os microfones, irmãos, para a gente, todo mundo dizer juntos, para a glória de Deus. Deus. Glória! Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Foi um prazer conhecer os irmãos. Deus abençoe a todos.